Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em uma noite fria de domingo de agosto, 25 de agosto, ontem, 70 anos da morte do alto flagelo do presidente Getúlio Dornelles Vargas. Adiou o golpe por 10 anos, mas ele veio em 64. Bom, nós vamos no nosso curso semanal de teologia, estamos na sétima religião, em ordem cronológica do seu surgimento. Estamos no cristianismo, na parte 5, ou estou enganado? E 5, parte 5. Por que que o cristianismo vai ter mais partes que outra? Budismo e judaísmo e hinduísmo foram 4 partes. Bom, eu imagino que vocês compreendam isso, é um curso livre, mas o cristianismo, a complexidade, número de adeptos, uma série de razões. Eu hoje vou falar do segundo grande cisma da igreja. Aula passada falamos do primeiro. Hoje falaremos do cisma de 1054. É um cisma muito importante. Criou a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, ambas são católicas. E na aula que vem, a parte 6, eu falarei do cisma de 1517, que criou as igrejas protestantes. Então, só aí já são 6 partes. Eu fiz com o judaísmo e o budismo, eu fiz uma aula, os conceitos fundamentais, mais ou menos 20 conceitos, em uma aula. Estou pensando em fazer isso com o cristianismo. Então, seriam 7 aulas. Agora, eu separei alguns chamados pais da igreja, são 20, e estou na dúvida se falarei de alguns, ou mesmo todos, ou se não falarei de nenhum. A minha tendência nesse momento é não falar de nenhum. Porque iria incumpridar muito o tema da religião cristianismo, né? Que ainda teremos pela frente uma série de outras variações do cristianismo, que não é uma nova religião. Por exemplo, eu pautei essas igrejas, os rachas, né? Anglicanismo, luteranismo, calvinismo, eu pautei isso. E vou falar da essência dessa religião, que não é propriamente uma nova religião, né? Então, a minha tendência é não criar essa parte dos chamados pais da igreja, né? Bom, eu agradeço sempre os canais parceiros, peço que vocês
curtam nesses canais, quem puder entrar de membro no meu e nos outros. Eu agradeço em especial a nossa grande parceira, a TV 247, na qual eu sou colaborador há mais de 5 anos, sempre de forma voluntária. Ela reproduz a os nossos principais programas, cursos, né. Bem, essa semana nós vamos voltar a fazer algumas lives extraordinárias no meu canal, porque vamos ter novidades lá na guerra no Oriente Médio. Israel atacou duramente o sul do Líbano, o Hezbollah, nesse momento, está respondendo. Vamos ver as consequências que isso terá. Provavelmente amanhã à noite já farei um novo programa com alguns convidados especiais. Bem, mas então hoje à noite nós vamos aí para esta parte 5 do cristianismo, o grande cisma de 1054. Quando eu estive em Damasco em 2013, em uma visita, 2013 ou 14, não me recordo, em uma visita de solidariedade ao governo da Síria e ao povo sírio, eu visitei a Igreja Ortodoxa Síria, que é uma das grandes igrejas ortodoxas do Oriente, e tive com o patriarca, né, tenho foto ao lado dele. E perguntei a um dos seus assistentes, né, me responda em uma palavra por que houve o racha, né? Ele disse assim: se você quer só uma palavra, política. Ah, eu falei, então já entendi tudo, né? Mas como eu não posso encerrar a aula, dizer, olha, o motivo do racha foi política, eu vou então gastar a minha hora aqui com vocês, tentando dar os motivos que os historiadores nos apresentam, né? É, de modo absolutamente resumido, nós podemos definir o grande cisma de 1054 quando os líderes da igreja de Constantinopla, era uma igreja só, mas chamava-se a igreja de Constantinopla, e a igreja de Roma, eles tinham vários patriarcados, e eles se excomungaram mutuamente, criando a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Algumas fontes cristãs ocidentais costumam denominar esse episódio como cisma do Oriente, entre aspas. Mas esta definição está imprecisa. Pois, na verdade, foi um racha bilateral. Os dois lados racharam. A melhor forma para nós definirmos é simplesmente o cisma de 1054. Na verdade, eu uso a palavra racha, não é apropriado.
aqui no Brasil a gente usa rachou o partido tal, rachou o sindicato, rachou aquela corrente política, não, é cisma, né? Já vimos no cisma de Constantinopla, na aula passada, as origens da divergência nunca foram bem resolvidas, porque isso dizia respeito à natureza de Jesus, se monofisista ou bifisista, se ele tinha uma natureza ou duas naturezas, divina e humana ao mesmo tempo ou divina e humana separadamente, né? Ao final da aula, eu anuncio os amigos que possam ter feito contribuições ou entraram como novos membros, que é a melhor forma de ajudar o nosso trabalho, né? Bom, a divergência mais antiga não resolvida é a divergência chamada filioque, que aí na tradução latina ou grega quer dizer do filho. Esta foi uma, uma espécie de contrabando que alguém, uma mão de gato, introduziu naquela frase que nós já recitamos aqui algumas vezes, do chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. É a frase que unifica e define a Igreja Católica do Ocidente. Em algum momento, alguém introduziu uma palavra que não deveria ter sido colocada. E ela foi incorporada. Obrigado, Rivadavia. Olha aqui, chegou o meu cafezinho nesse frio, amorzinho. Muito obrigado, viu? Estou com o ar-condicionado no quente aqui, mas mesmo assim tá. Aqui assim, o credo niceno-constantinopolitano dizia assim: o Espírito Santo procede do Pai. Ponto final. Na versão latina, alguém acrescentou e do Filho. Essa polêmica perdurou. Os bispos do Oriente jamais aceitaram isso. O Espírito Santo só pode proceder do Pai e não do Filho. Bem, vocês sabem que eu não tenho crença nenhuma em nenhuma divindade. Tenho lá minhas dificuldades de entender Pai, Filho, Espírito Santo, tudo numa mesma coisa. Mas aqui eles dizem, é tudo a mesma coisa, né? Mas o Espírito Santo não pode descender do Filho, só do Pai. Tá bom. Isso, aí a Igreja do Ocidente diz que pode sim do Filho e o Oriente não concordou. Isso mexe com dogma, né? Bom, e vou listando outras divergências para nós vermos que as coisas vão acumulando até chegar em 1054. Havia uma divergência também em relação à Eucaristia. Eucaristia é aquele momento que Jesus, na chamada Última Ceia,
consagra o pão e o vinho, consagra no sentido de abençoa, divide e distribui pelos seus apóstolos, né. Não eram discípulos, eram apóstolos, eram 12. E os judeus tinham a tradição de usar um pão chamado pão ázimo. O que é o pão ázimo? É o pão feito com farinha e água, sem o uso do fermento. É o pão sem a fermentação. E reza a lenda, quando eu falo lenda, é a lenda bíblica, que não há comprovação. Quando eles fugiram do Egito, da sua escravidão, lenda, não houve escravidão judaica no Egito, não há nenhuma prova histórica disso. Reza a lenda que a última Páscoa, Pessac, passada lá no Egito, eles então distribuíram o pão ázimo, o pão sem fermento. E aqueles cristãos que usavam o pão fermentado não estavam rigorosamente sendo cristãos, porque Jesus usou o pão sem fermento. Esta era a divergência. Havia ainda a divergência sobre o papel do Papa e a sua primazia sobre a autoridade jurídica e pastoral sobre as duas igrejas que eram nitidamente divididas, né? Então começava a haver uma contestação sobre a autoridade papal sobre a Igreja do Oriente, apesar de ser uma só, já se iniciava a contestação deste poder jurídico. Por fim, o patriarca de Constantinopla, hoje é chamado de Istambul, se ressentia de ter pouco poder dentro da estrutura que levava o nome de pentarquia, que é a pentarquia. O nome penta já está dizendo 5, arquia vem de poder, né? Então, aí já diz claramente, são 5 poderes, 5 patriarcas que governavam a igreja. É claro que não com o mesmo poder, porque Roma centralizava, onde o primeiro Papa, Pedro, sobre ti erguerei a minha igreja, que foi Pedro, e ele foi para Roma, né? Então, as 5, né, os 5 patriarcas da pentarquias eram Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e
Jerusalém. Jerusalém. Então aí veja, aqui era uma mistura, não é, de impérios que já tinham sido, o macedônio, né, de Alexandre, o grego. Macedônio, o grego é praticamente a mesma coisa. O romano, então aqui se falava o latim e o grego, né. Posteriormente, vai se falar, né, o árabe, a partir do século VII, e posteriormente vai se falar também o turco, a partir do século XV, 1453, o Império Otomano, né. Então, quem estabelece essa pentarquia foi o imperador Justiniano. Em qual concílio? No concílio de Trullo. Trullo, o concílio de Trullo não é daqueles concílios primeiros e mais importantes, que nós vimos os 4 primeiros, né. Foi realizado em 692. Ele estabelece a pentarquia, né. Aqui, na verdade, Roma e Constantinopla eram os mais importantes. É, Alexandria, digamos, era o terceiro, a ordem que está aqui que eu escrevi, né. Antioquia é uma cidade que eu tenho ancestrais que nasceram lá, onde a igreja dos meus ancestrais foi fundada por Paulo e Pedro, né, que é a igreja, eh, siriana ortodoxa, né, de Antioquia. E Jerusalém é, digamos, a mais fraquinha, né. Quando quando o Império Romano do Ocidente foi destruído, que ano ele foi destruído? No ano de 476. Quando que ele começa? Ele começa mais ou menos em 110, antes da Era Comum. É, a capital do Império Romano do Ocidente, como ele foi destruído, ele é jogado para lá para o Oriente, passa a ser Constantinopla. Aquele Império Romano do Oriente vai durar mais 1000 anos. O do Ocidente é destruído pelas tais invasões bárbaras, né? E o do Oriente só cairia em 1453, quando as tribos otomanas, né, os turcos, tomam Constantinopla, né? O Oriente permaneceu fiel herdeiro das ideias e tradições ocidentais, fiel às ideias e cultura da língua latina e grega. Aqui a influência helenística era claramente sentida. A língua corrente era o latim e subsidiariamente o grego. No Ocidente prevalecia os povos e tribos bárbaras e germânicas, aqui no Ocidente. Por isso,
os papas passariam a apoiar o Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, em detrimento daquilo que passou a ser chamado Império Bizantino do Leste. Por que tinha o nome de bizantino? Não existiu um imperador chamado Bizâncio, é que Constantinopla, antes de ter esse nome, era uma cidade pequenina chamada Bizâncio, né? Depois, em homenagem ao imperador Constantino, ela virou Constantinopla, simples assim. A Igreja do Oriente, que é a Igreja de Constantinopla, respeitou a posição de Roma como capital do império e sede central do papado da Igreja. Então, já não existia mais o Império Romano do Ocidente, mas Roma ainda era a sede da Igreja. E o Oriente respeitava esta sede, onde lá ficava o Papa. Então, Constantinopla tinha a figura de um patriarca, mas não o Papa. O Oriente sabia que Roma não aceitava a subordinação da Igreja a um chefe secular, que ocorria na Igreja de Constantinopla, que era chamada de cesaropapismo. Esse é um termo que a gente já explica aqui logo, né? A igreja de lá do Oriente aceitava a subordinação a, a um poder temporal. A igreja do Ocidente não. Ao contrário, ela exigia a subordinação do imperador a si, a igreja. Tanto que quem coroava os imperadores era o Papa, né? Lá não. Lá os imperadores, reis mandavam, né? Eles, então, os chefes da igreja eram subordinados. Por isso que o termo cesaropapismo. Então, estes césares, estes imperadores mandavam na igreja, ditavam normas e regras, né? Convocavam um concílio, já aqui no Ocidente já não mais acontecia, né? Do século IX, entre os anos 856 e 867, estamos falando em 11 anos. Sobre o patriarca Fócio, ele virou santo depois, de Constantinopla. Ele viveu 71 anos, entre 820 e 891. Ele resolveu polemizar ao extremo o assunto chamado filioque, que lá em latim ou grego, né, é a introdução daquela palavra no credo niceno. Filho, também o filho descende, né, do pai. Essa é uma questão que parecia quase resolvida. Fócio resolveu polemizar, trouxe de novo à tona, assuntou, levantou, polemizou, né? E passou a condenar o acréscimo desta palavra na versão latina e taxou-a como herética.
Aí as divergências passaram a ser de natureza dogmática, que passariam a comprometer de forma irremediável a já frágil unidade da igreja, né. Então, já não andava boa esta unidade, ele então levanta novamente este assunto com muita força, a coisa vai ficar muito frágil. Mas elas ainda vão piorar. Quando, 11 anos antes do grande cisma, em 1043, o patriarca de Constantinopla, portanto a mais alta autoridade religiosa católica, Miguel Cerulário, ele que viveu pouco, entre 1005 e 1059, portanto, viveu 44 anos, mas fez um estrago. Ele encabeçou uma disputa política, como disse nosso amigo lá da Síria, uma disputa política e teológica com ninguém menos que o Papa da época, Leão IX. Leão, que também viveu pouquinho, 52 anos, ele que nasceu em 1002 e morreu em 1054. O tema central deste debate, além da questão filioque, não é, a palavra que foi acrescentada, era também a do pão ázimo, ou seja, a hóstia consagrada que era servida aos fiéis, que estava sendo servida a partir de pão fermentado. Isto era uma heresia para estes que tinham a compreensão que não poderia, em hipótese nenhuma, comer este tipo de pão fermentado. Ou seja, vejam o grau da, né, da disputa. No ano que ocorreria o cisma, 1054, o Papa Leão IX enviou seu legado papal. O que é um legado papal? É um emissário do Papa, com todos os poderes do Papa. É mais do que um embaixador. Ele tem plenos poderes. É como se o Papa pessoalmente viajasse para Constantinopla e materializasse lá em Constantinopla e tomasse a decisão que fosse, seria a decisão do Papa. Ele é o seu representante perante quaisquer nações estrangeiras ou perante qualquer localidade da própria Igreja Católica em todo o mundo. Tem todos os poderes sobre os assuntos de fé e sobre os assuntos eclesiásticos. A missão do legado papal de Leão IX era claramente repudiar Cerulário. E seu título, que ele mesmo havia lhe atribuído de, abre aspas, patriarca ecumênico, e insistir para que ele reconhecesse
Roma como a sede central e a mãe de todas as igrejas de todos os patriarcados. E todos eles deveriam ser subordinados a Roma. Evidente que Cerulário já estava em uma posição que, está aqui o microfone, jamais aceitaria essa posição. Quem foi o legado papal? Foi o arcebispo da Sicília, que viveu entre 1015 e 1061. Essa gente vivia pouco, né? Quantos anos tinha eles? 46 anos. Humberto de Silva Cândida. Ele seria posteriormente nomeado responsável pela biblioteca da Cúria Romana. Já pensou que maravilha essa biblioteca? E acredita-se, supõe-se, ter sido dele a lavra, a autoria intelectual, a responsabilidade do decreto papal que impôs que, a partir de 1059, ele morre 2 anos depois, todos os papas deveriam ser eleitos pelo colégio cardinalício, ou, como queiram, colégio de cardeais. Veja, cardeais é uma invenção posterior da igreja. Não existiam cardeais na época da igreja primitiva, né? Eram bispos. Nem arcebispo existia, eles inventaram, né? E aí, os primeiros papas eram eleitos pelos padres, pelos bispos, né? Aí agora só cardeal é que vota. O arcebispo Humberto também foi pedir uma ajuda do tipo militar para Celulário, porque os normandos haviam invadido a Itália já havia um certo tempo, ali no final do ano 1000 até 1017, ali o sul da Itália, eles tinham invadido e estavam lá. Ele foi pedir ajuda militar, porque a igreja, né, não tinha lá assim um grande efetivo, né? E para expulsar os normandos, né? Também pediu apoio nessa questão do pão não fermentado, né? Para usar o pão fermentado, né? Para não ser rigoroso com essa questão, né? O patriarca Cerulare, não é celulare, Cerulare, negou todos os pedidos de apoio do Papa. Assim, com os poderes papais atribuídos a um legado papal, o arcebispo Humberto não teve a menor dúvida. Ali mesmo escreveu e assinou um decreto papal e excomungou o patriarca de Constantinopla em nome do Papa Leão IX. Excomungou Cerulare em contrapartida, imediatamente excomungou o legado papal, toda a sua comitiva e o Papa Leão IX.
eles se excomungaram mutuamente. Acontece que eles não sabiam, mas o Papa Leão IX, nesse interregno, tinha falecido. Muito bem, já vou falar isso daqui a pouco. Há ainda outra divergência que nós não podemos deixar de mencionar. Então, aqui é uma pequena aula resumida de um pequeno professor de sociologia, curioso de religiões, que está aí trazendo algumas curiosidades, não vai resolver todas as dúvidas, mas com certeza algum, alguns assuntos relacionados ao grande cisma vocês nunca mais vão esquecer, né? Vou trazer uma outra divergência, né? A questão da iconoclastia, a questão dos ídolos, culto às imagens santas, estátuas, assunto que na próxima aula virá à tona com o cisma de Lutero, né? A Igreja do Ocidente de Roma cultuava santos e suas imagens. As do Oriente, já sobre também influência, concorrência e competição com o Islã já crescente do século VII, que abomina o culto às imagens, não se admite nada que possa ser a criação, a criatura de Deus não pode ser transformada em imagem e cultuada, né? Portanto, a iconoclastia deveria ser combatida. Então, essa era uma das divergências entre as duas igrejas. O máximo que as igrejas ortodoxas do Oriente aceitam são os chamados ícones, pequenas imagens na forma de iluminuras em duas dimensões, né? Altura e largura, mas sem a profundidade que é a característica da estátua, né? Bom, há também outra divergência que precisa ser pontuada. A Igreja do Ocidente diz que há uma infalibilidade papal. O Papa jamais erra, ele é infalível, porque ele é sucessor, representante de, digamos, Jesus, né? Então, a chamada sucessão apostólica estão investido, não é, de a igreja original de Jesus, qual é, né? Ontem em São Paulo, minha esposa é protestante e minha cunhada é católica. Voltando de São Paulo ontem, levamos minha cunhada na igreja lá na Zona Leste, a igreja é muito bonita e eu brinquei lá dentro do carro, né, para gerar uma provocaçãozinha, é sempre bom assim. Falei para minha esposa assim: a igreja verdadeira é da sua irmã, a igreja original, né? Não, nada, que nada, isso aí é tudo história e tal. A irmã ficou feliz, né, com a minha. É, rigorosamente é, né? Claro, racha de racha de racha de racha, mas a fundação original é, né?
E, enfim, essa polêmica, né, da sucessão apostólica, etc, né. Mas hoje a coisa está tão as pessoas fundam igrejas, né, em nome de sei lá de quê, de Jesus, e abre lá um CNPJ e criam lá um, né. Bem, a igreja do Oriente, o patriarca não é infalível, então não tem essa infalibilidade, né. Outra divergência, eu falei aqui dos primeiros concílios não ecumênicos, não é aqueles 4 primeiros. Antes disso, houve 5 encontros. Um deles definiu o celibato. A Igreja de Roma adotou o celibato para os seus sacerdotes e para o clero em geral, não é só para os padres, bispos, arcebispos e cardeais. Na Igreja do Oriente, não há o celibato e todos os clérigos podem constituir famílias. Bom, isso antes do racha já estava consolidado. Então você veja que já estava sendo construído 2 concepções de igreja. Então, o racha de 1054, com aquelas 2 excomunhões, é apenas uma data simbólica. Ela já vinha se separando e não aconteceu quase nada a partir daquele momento, e demorou muitos anos para consolidar definitivamente 2 estruturas organizacionais, né. Eh, Outras pequenas divergências, né, os ortodoxos não acreditam no conceito do chamado pecado original. É aquele que todos já nascem com ele e, portanto, precisam daquele batismo inicial, né, que a Igreja Católica Romana faz com os bebês, né, a revelia deles. Eles não podem decidir, não são consultados, né. Eh, Aí vou falar então da controvérsia da excomunhão. O que eu mencionei, o legado papal, quando fez a excomunhão do Miguel Cerulari, o patriarca de Constantinopla, quando ele emite a bula papal em nome de Leão XIII já estava morto. Portanto, muitos teólogos dizem que não valeu a excomunhão. Bem, valeu ou não, a briga foi feita, foi instaurada e a resposta de Cerulari foi a excomunhão. Tinha ele poder para excomungar o Papa Leão XIII, que já estava morto? Né? Não tem problema. Quase 1000 anos depois, no dia 7 de dezembro de 1965, no último dia do encerramento do histórico Concílio Vaticano II, presidido pelo Papa Paulo VI, encontraram-se ele e o patriarca Atenágoras, da Igreja do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla,
patriarcado ecumênico, ele que é da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de todo o Oriente. Eles encontraram-se no Vaticano 7 de dezembro de 1965. Assinaram em conjunto uma espécie de bula papal unificada, histórica, que anulava as excomunhões mútuas de 1054, feitas respectivamente contra o patriarca Miguel Cerulari e contra o Papa Leão IX. Portanto, foram anuladas as excomunhões quase 1000 anos depois. Vários esforços de lá para cá foram feitos de unificação das duas igrejas. Até hoje, nenhum deles surtiu efeito. No entanto, concílios, encontros e movimentos nestes 1000 anos que separam estas duas organizações cristãs continuam, ainda que sem resultado. Comissões encontram-se em andamentos para estudos e debates que visam este esforço de unificação destas duas gigantescas comunidades cristãs. Bom, não vou aqui emitir nenhuma opinião de juízo se isso acontecerá ou não acontecerá. Não sei quanto que estas duas comunidades representam entre os 2 bilhões de cristãos no mundo. Sei que os católicos são 1,2. O restante são mais 800 milhões. Semana que vem veremos os protestantes, cujo racha inicial foi feito pelo monge Martin Luther, ou Martinho Lutero, que em 1517 prega na porta da igreja de Wittgenstein, na Alemanha, com um martelo, um prego e as suas 90 e tantas teses, onde ele contesta alguns aspectos da doutrina da igreja, que nós veremos, então, em uma aula, se possível, né? Quais são essas. Vamos ver um pouco do pensamento de Weber também. No seu livro clássico lá A Ética Protestante, né, e o Capitalismo, por que que a igreja tinha parado no tempo e no espaço. O feudalismo já quase não existia mais, um novo modo de produção já estava se desenvolvendo e consolidando, que era o capitalismo, e a igreja ainda vivia condenando o lucro, condenando o juro, etc., né? Então, aquilo que nós materialistas chamamos, né? A ideia decorre da matéria, da base material, né? A base material era o capitalismo e eles ainda viviam de uma outra forma, de uma outra base material que já não existia mais, né? Então, essa nova base material dava origem a uma nova ideia, né? Que é o espírito daí a ética protestante, né? Então, essa nova maneira de pensar, surgia essa nova ética afinada com o novo modo de produção, né? Aí a igreja, para adaptar, teve que fazer a contra-reforma, né? Vamos ver isso semana que vem, tá bom? Em uma aula só. Quero aqui agradecer muito o nosso amigo Rivadavia
voltou a ser membro e deu a sua contribuição, e agradeço muito. E o nosso amigo Fernando também deu uma boa contribuição, e também o Lúcio Flávio. Eu Deixa eu ver a pergunta aqui: se o celibato é para evitar o sexo, poderiam deixar os padres se casarem e continuarem sem sexo, como em qualquer casamento. É isso aí. Igreja vazia, igreja certo, nada de juro. É isso, pessoal. Espero ter atingido o objetivo, um pequeno resumo do que foi o racha político, né? Claro, poder, política, e desejo boa semana para vocês. Lembrando, amanhã 10h30, Geopolítica em Foco. Encerro o programa agora, vou selecionar as matérias que eu vou comentar amanhã na TVT. Segunda a sexta, 10h30, todo dia, meia horinha. Quarta-feira, 13h, 247, eu e Zé Reinaldo. Quinta-feira, 17h, os cursos de literatura, né? Os 30 livros que você tem que ler antes de morrer. Já estamos no quarto livro, né? Fausto, de Goethe. Manda um oi para mim no meu zap, para você entrar na minha lista. Aproveito aqui para fazer propaganda do meu combo. Manda um oi para você entrar na minha lista de zap. Eu vou fazer uma promoção experimental essa semana. Só vale para quem mandar um Pix. Vamos ver aí. Eu estou com um pequeno probleminha no meu site. O PagSeguro está com problema na plataforma, não sei por quê. Então, quem comprar um livro por Pix vai ganhar o frete grátis. Vamos fazer essa experiência aí e ver se funciona, né? Bom, pessoal, boa semana para vocês. Obrigado aí pelo acompanhamento. Espero que tenham gostado da aula. Beijão. Tchau. Até.